Fala pessoal, estamos aqui em mais um Upcast, nesse espaço novo aqui na MV7. Gente, que espaço da hora, estamos muito felizes. Passamos ali um leve tempo sem gravar, muitas mudanças, mas estamos aqui com uma pessoa muito especial. Mas antes de apresentar, você já deve ter visto aí no YouTube o nosso convidado de hoje, ou no Spotify, quem é o nosso convidado de hoje. Quero te convidar em algum momento, se você curtir esse conteúdo, você mandar um sinal para a internet. Como que você faz isso, pastor? Você comenta, você compartilha, você curte esse podcast para que a internet entenda que esse conteúdo é relevante e alcance mais pessoas. Além de você seguir a gente lá no Instagram, o Upcast, tudo junto, o Upcast. Tem uns Upcast aí, mas é o Upcast oficial, o mais top das galáxias. Também segue a Agência MV7, é isso, Matheus? Agência MV7, estamos com muitas parcerias aí. Se você deseja dar um upgrade nas suas redes sociais, no seu negócio, se você deseja ir na sua igreja também, toda assessoria de marketing digital, de redes sociais, fala com a MV7, que eles são o top das galáxias. Gente, tenho a honra, a alegria de receber aqui, já foi na nossa igreja várias vezes, mas agora, nos últimos tempos, estreitou um relacionamento aí. Tenho uma alegria de receber aqui meu amigo Juliano Gracioto. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Igual eu falei para vocês, é meu primeiro podcast que eu tô gravando, me convidaram e eu tô muito honrado de estar aqui. Eu sempre quis falar um pouco do que Deus me mostrou nesses últimos tempos, onde Ele me mandou, e compartilhar com vocês justamente para que pessoas possam ser alcançadas, porque eu sei que pessoas sendo alcançadas, vidas podem ser mudadas, né? O mesmo Juliano que começou há anos atrás na música e não sabia onde ter um direcionamento e aonde ir, hoje pode ajudar pessoas e pelo menos mostrar onde Deus levou ele, justamente para que essas pessoas possam ter o direcionamento e conseguirem assim realizar seu sonho de um dia viver da música, ou viajar na estrada, ou ajudar seu ministério de louvor local. Então eu tô aqui para isso. Top demais. Para quem não te conhece, né? Quem é o Juliano Gracioto? Vamos lá. Como que você começou na música? Galera, meu nome é Juliano Gracioto, sou produtor, diretor musical, também sou produtor executivo. Hoje eu estou na igreja Cidade Believe, do pastor Marcelo Bigardi, do Flávio Souza, com muita honra de estar aqui. O Juliano começou com 8 anos de idade na música, quando meu pai começou a fazer aula de guitarra. Meu pai teve um período que ele estava com depressão e a psiquiatra dele falou que uma boa oportunidade de ele se curar disso ou dele começar a seguir um novo caminho era justamente aprendendo a tocar um instrumento musical. Então ele contratava o professor para ir lá em casa dar aula e ele fazia aula lá em casa e eu ficava sempre de olho assim, anotando as coisas assim no começo, sempre, nossa, eu gostava disso. Até que um dia eu comecei a fazer aula com o mesmo professor que ele de violão. Então meu primeiro instrumento, para quem não sabe, foi o violão. Tem esse violão guardado até hoje lá em casa. Faz anos, tá apodrecendo lá em casa. E com 8 anos? 8 anos de idade. E eu nunca fui pra igreja, né? Com 8 anos de idade, sempre em casa. Meu pai estudava rock, essas coisas assim e tal. Só que minha avó, por parte de pai, ia fielmente todo sábado, domingo e quarta-feira. Era a irmã do coque da quadrangular. Ela ia firmemente pra quadrangular, por coincidência. E todo sábado eu dormia na casa da minha avó. Então todo sábado eu ia lá, eu ficava brincando de carrinho com meu primo assim na sala, assistindo desenho, e minha avó saía de noite pra ir pra igreja. E eu sempre perguntava pra ela, não importava o dia: vó, onde é que você vai? Aí a avó falava: vou pra igreja. Daí ela ia falar: tá bom, e ficava brincando lá. Só que teve um dia que ela falou pra mim, que eu falei pra ela, né: vó, onde você vai? E ela falou: vou pra igreja, vou junto. E quando eu entrei naquele lugar, eu já tinha 9 anos ali mais ou menos, eu vi assim um novo mundo assim pra mim, sabe? Um choque assim, porque eu entrei assim na quadrangular e eu já vi a galera do louvor ensaiando e eu tinha muita vergonha na época. Eu tinha tanta vergonha por coisas que eu tinha passado no passado que eu não conseguia nem olhar pro olho das pessoas assim. Quando eu ia conversar com você, eu conversava assim: oi, tudo bem? Tipo, olhando pra baixo assim, sabe? E aquele lugar me transformou justamente porque eu comecei a me turmar mais, sabe? Então, eu vi o louvor ali tocando, minha avó chegava 2 horas antes do culto, a galera já tava ali ensaiando, e eu ficava olhando aquilo: meu Deus, eu quero isso pra mim, como que eu faço pra ter isso? Até que um dia eu tomei a atitude, né? O que eu fiz? Minha avó chegava 2 horas antes, eu pedi pra ela pra gente ir 3 horas antes. Então, o que acontecia? Eu chegava antes do grupo de louvor,
e pegava o violão ou a guitarra que tinha lá na época e ficava tocando. Ligava no cubo e ficava tocando, estudando, assim, porque eu tinha muita vergonha, então eu não podia ter ninguém perto de mim. Então quando eu via que a galera tava chegando pra ensaiar, era até engraçado, eles davam risada na minha cara. Eu largava o instrumento e saía correndo. Aí eu saía correndo, ia pro banheiro e tudo mais, daí quando eles voltavam a ensaiar, eu sentava e ficava escutando eles, assim. 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular do Pastor Marcos Felipe, eles me ajudaram muito nessa época. O Felipe foi a primeira pessoa, o primeiro líder que eu tive, assim, de louvor, e ele foi a pessoa que mais me ajudou. Eu sou eternamente grato, assim, por ele ter me ajudado, porque ele começou a me moldando pra pessoa que eu sou hoje, graças a Deus. Então, Juliano é uma pessoa apaixonada por música, apaixonada por Jesus, que sempre busca aprender algo novo, voltado para o que Deus me mandou fazer. Justamente porque eu entendo que eu tenho um chamado para cumprir nesse mundo. Eu já sei o chamado que eu tenho que cumprir, já tô nesse chamado, tô cumprindo o ID através da música, com milhares de cantores, centenas de cantores que eu produzo. Então, tô aqui para isso, para servir Jesus através do dom que ele me deu, que é a música. Massa. Hoje você tá com quantos anos? Tô com 23 anos. Vou fazer 23 agora, né? Setembro. Novinho, Matheus. Nós estamos velhos, meu. Vou fazer 23 agora em setembro. Nossa. Graças a Deus. E aí, quando foi a transição pras teclas? Foi ali na quadrangular mesmo? Foi na quadrangular mesmo. Ou ficou ali é muito flertando de violão e teclado? Então, é muito estranho isso, porque nem eu imaginava que eu ia pro teclado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia pro teclado. Então, o que eu fiz? Eu tocava violão na quadrangular quando eu comecei a tocar definitivamente ali no louvor. E quando faltava guitarra, ia pra guitarra. Quando faltava baixo, ia pra baixo. Aí eu comecei a tocar bateria um pouquinho. Na quadrangular, na época, que a gente fazia? Os músicos que queriam aprender. Por exemplo, eu quero aprender bateria. Então eu vou ficar atrás do baterista vendo ele tocar o culto inteiro, assim, só olhando. E ele ia me explicando o que fazer e tudo mais e tal. Na época o Cauã, nossa, tocava muito. Eu ficava, cara, esse toca muito. E eu ficava grudado nele, assim, porque eu sabia que eu ia aprender com ele, sabe? E comecei a tocar esses instrumentos, né? Só que nunca veio na minha cabeça teclado. Nunca. Até que um dia, é Deus mesmo. É Deus. A única explicação que eu tenho pra isso é Deus. Um dia a gente tinha ido pra uma célula. Eu moro em Colombo, a célula era no Portão. Então imagina a distância, né? A gente ia pra essa célula toda quarta. E teve um dia, eu já tinha 11 anos, 12 anos mais ou menos. A gente tava voltando dessa célula e meu pai tava dirigindo, minha mãe tava com ele e a irmã Jo, até hoje tá na quadrangular, a irmã Jo, tava com a gente e tal. E eu deitei, assim, minha cabeça no carro assim, e a gente tava indo, né? E o caminho era longo, assim, tava com sono, 12 anos de idade. Deitei, até que veio na minha cabeça, do nada, teclado. Parece que foi meu subconsciente, foi Deus, né? Eu virei assim minha cabeça, levantei minha cabeça, olhei pro meu pai e falei, pai, me dá um teclado. Aí meu pai deu risada na minha cara, daquela risada sarcástica, sabe? Deu risada na minha cara e tal, e beleza, passou. Deitei de novo e dormi, né? Passou ali umas 2, 3 semanas, ele chegou com o teclado lá em casa. E eu fiquei, caraca, mano, um teclado, que legal, o que eu faço agora? Né? Cheio de botão aqui, mais essas teclas aqui que eu faço, era um PSR 620. Era um teclado que na época, nossa, era uau, assim, sabe? E eu peguei esse teclado e comecei a estudar teclado. Daí contratei o mesmo professor que deu aula pro meu pai pra me dar aula de teclado e comecei a estudar teclado. E ali vi realmente uma paixão pelo instrumento, assim, sabe? Tipo, eu gostava de tocar violão, gostava de tocar guitarra, gostava de tocar bateria. Só que quando eu peguei o teclado, assim, pra produzir, parece que uma chama ardeu dentro de mim, assim, tipo, nossa, acho que eu achei o instrumento que eu queria ter aprendido desde o começo. E eu comecei a evoluir no teclado. Então, a vida inteira, desde dos 12 anos de idade ali, era só teclado. Teclado, só pegava violão e guitarra quando era necessário. Por quê? Porque, na época, na quadrangular, a igreja não era tão grande. Não era grande, né? A gente tinha falta de músicos, né? Então, tinha 2 bateristas, 2 guitarristas, um violão. Vocal tinha um monte, só que não tinha teclado na igreja. Então, quando eu cheguei com o teclado na igreja a primeira vez, o pessoal, tipo, nossa, um teclado, não sei o que e tudo mais e tal. Só sabia usar o piano e uma string, mais nada, não tinha nem pad na época. Então, comecei a estudar ali o teclado, né? Então, eu fui evoluindo na quadrangular, na igreja, teclado. O Felipe, ele pegava muito no meu pé, Ju, tira essa música, Ju, faz isso. Tipo, ele não sabia o que era, mas ele sabia que eu tinha que fazer. Então, ele me mandava, a gente tinha uma banda na época que a gente fez ali da quadrangular pra sair tocar nos outros lugares e tal. E a gente começou a estudar aquilo, né? E eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Aí comecei, com 13 anos ali, escutar Oficina G3, o Gian, Carlo, tocava com o teclado inclinado. Hoje é febre, né?
Parece que todo mundo hoje, todo tecladista quer tocar com o teclado inclinado, né? Mas muito antes de vocês pensarem em tocar com o teclado inclinado, alguém já fazia isso, que é o pai de todos, o Giancarlo, da oficina G3. Uma das minhas maiores referências. E na época... Nossa, na época eu comprei o mesmo suporte que ele usava, que é o Hack Titanium, que todo mundo usa hoje, só que a primeira versão, que era inclinadão, assim, comecei a pirar, né? Falei, caraca, é isso que eu quero da minha vida, né? Então eu sempre estudei muito. Eu não sabia de uma coisa que fez eu chegar aqui, hoje onde eu tô, como tecladista, como produtor musical e tudo mais. Eu não sabia que o menos era mais. E quando eu aprendi realmente que o menos era mais, muita coisa mudou musicalmente falando, profissionalmente falando, porque o que acontece? Eu vi o Giancarlo tocando. Ele ia e voltava do teclado com uma agilidade em toda a música e tudo mais. Só que na igreja eu não tocava oficina G3. Eu tocava Davi Sasser, tocava Cassiane, tocava, enfim, Gabriela Rocha, Atos 2, que tinha acabado de lançar na época e tudo mais. E eu fazia aquilo na música Atos 2, eu ia e voltava no teclado e, nossa, pirava, né? E pra mim eu tava arrasando, né? Até que um dia, num retiro da Quadrangular, o Lucas, que era um dos líderes dos jovens lá do Quadrangular, viu eu fazendo isso, ele chegou pra mim e falou, Ju, posso te falar uma coisa? É muito legal que você tá aprendendo, que você tá... Sua digitação tá muito boa, você tá tocando muito, só que não é isso que a música tá pedindo. O menos é mais. Mano, aquele dia me deu um choque, porque eu nunca tinha ouvido isso. Aquele dia me deu um choque, tipo, meu Deus, é verdade. Porque ninguém nunca teve coragem de falar isso pra mim, né? E quando ele falou isso, eu mudei... Daquele dia em diante, eu mudei totalmente o meu estilo de tocar. Eu comecei a fazer realmente o que a música tava pedindo. Ou às vezes até menos, porque o outro instrumento estava fazendo mais do que deveria, e se eu fizesse o que eu tinha que fazer, eu ia atrapalhar ele. E atrapalhando ele, eu ia atrapalhar a música inteira. Então, menos é mais. E aquele dia mudou totalmente o meu jeito de tocar. Eu comecei a tirar as músicas certinho, parei de ir e voltar arpegiando no teclado e tudo mais. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque hoje é engraçado. Mas na época, eu tive que focar muito nisso, porque eu já estava acostumado a fazer aquilo. Então, como que eu ia mudar totalmente o meu estilo de tocar, né? Tirando a música. Comecei a tirar a música ali do jeito que era e tudo mais. Até que Deus me levou a grandes lugares, graças a Deus, tudo debaixo da presença dele, por causa do estilo que eu toco, né? Então, em vez de digitar mais rápido o teclado, né? Fazer as coisas mais rápido. E hoje tem muito tecladista, principalmente, que tem problema com isso. Muito tecladista que só entorta a nota, mas pra ele tá lindo. Mas e para as pessoas que estão ouvindo, isso tá bonito? Você tem que pensar nisso, no público final. A igreja tá recebendo o que você tá fazendo, ou a igreja só tá prestando atenção na sua digitação? Entende? Então a gente tem que saber mover a igreja conforme a gente vai tocar. Eu posso fazer 1000 coisas no teclado para me aparecer, ou eu posso fazer o básico pro Espírito Santo aparecer. Entende? É claro, óbvio, não desmerecendo os tecladistas que tocam muito mais. O cara toca as músicas do Corey Henry, Jesus Molina. Tem momentos que você vai fazer um solo, vai fazer alguma coisa. Mas a maioria do tempo, cara, você tem que respeitar a música. Se pedir pra você fazer um solo, faz o solo. Porque aí é o teu momento, né? O momento de você mostrar a tua adoração no solo. Mas você pode mostrar a tua adoração no pad também. Não tem problema nenhum isso, entendeu? Ali dentro do teu momento da música, aí você pode... exatamente. Aí você usa todo o estudo ali que você dedicou. Exatamente. E você comentou ali, né? Os lugares que você foi. A gente não falou no início, mas... Já tocou com bastante gente aí, né? Graças a Deus. Isadora Pompeu, Cris Duran, uma galerinha aí, quem mais... como que foi essa escola pra você? E já emendando outra pergunta, como começou? Foi do Neida? Recebeu um WhatsApp do nada em casa? Como é que foi? Foi quase isso. Foi quase isso, né? Cara, eu já toquei com muita gente, graças a Deus, assim. Eu falo com felicidade, mas com humildade no coração, sabe? Eu já toquei com a Isadora, fiquei 2 anos praticamente na estrada com ela, fazendo teclas, talkback, enfim, VS, tudo, né? Basicamente um direcionamento ali. Sou muito grato a Isa por tudo, porque ali realmente foi uma escola pra mim, aprender com ela, como pessoa e como musicista que ela é, porque ela toca também, né? Às vezes ela pode não tocar teclado muito bem, mas ela tem ideias muito além do que eu podia imaginar, assim. Ela é muito boa nisso. Toquei com a Isa, toquei com o pastor Cris Duran, já fiz muitas agendas com ele. David Mateucci, Marcelo Marques, já fiz muitas agendas com ele, inclusive na terceira aqui de Quadrangular uma vez. Rebeca Carvalho, já fiz bastante agenda com ela. Rebeca, eu sei que você vai ver porque eu vou te mandar, então muito obrigado, amo você. E uma galera assim do meu gospel, né? E, nossa, foi uma escola pra mim, sabe? Até hoje assim,
Eu custo acreditar que eu vivi tudo isso, mas eu sei que foi o Espírito Santo, sabe? Tem um tempo determinado para tudo e foi muito legal tudo que eu vivi, sabe? Sobre do nada, assim, que você tinha falado, o que acontece? Eu vou contar como foi essa minha transição de músico apenas local, de igreja, para músico de estrada, assim. Eu já fazia algumas agendas, né? Só que eram atípicas, assim, tipo, a galera de tal igreja me chamou para viajar para São Paulo para tocar, então eu ia. Vai ter uma conferência no Rio, bora, vamos indo, né? Só que eu nunca tive, tipo, isso, tipo, de, nossa, vamos viajar de avião a semana inteira, tocar segunda na Bahia, terça em São Paulo, quarta no Acre, assim, sabe? Nunca tive isso. Eu nunca tinha dado de avião na minha vida, voado de avião, né? E a Isadora, o ministério da Isadora, né, me proporcionou isso, né? Eu e a Isadora, a gente era da mesma igreja, da Eucana, aqui de Curitiba. E eu sou da Eucana desde o começo da Eucana, né? Era da Eucana desde o começo da Eucana, né? E os pais dela são pastores principais da igreja, o pastor Josué, a pastora Eliane, e ela também é uma das pastoras da igreja, né? Só que agora ela se mudou para São Paulo e lá ela tem a Eucana também. Só que uma coisa que eu não gostava, que eu nunca gostei, não importa se é com a Isadora, se é com você, se é com qualquer coisa, é pessoas que se aproximam por interesse, sabe? Eu nunca gostei disso, sabe? Eu acho que pela criação que eu tive com os meus pais, eu sempre abominei isso, longe de mim, sabe? Se eu vejo que uma pessoa está se aproximando por outra por interesse, eu me afasto dessas duas pessoas, justamente porque eu não quero que pareça que eu estou me aproximando por interesse. Porque eu sei que se Deus tem um plano para cumprir na sua vida, você não vai precisar forçar isso. É claro, você tem que se mexer, você tem que se mover para fazer isso acontecer. Só que você não precisa forçar, é no tempo dele, irmão, não é no seu tempo, né? Um dia eu ouvi uma palavra que também mudou muito, assim. Eu não vou deixar para uma pergunta que você vai fazer isso aqui. Isso aqui é a chave. Isso aqui é para virar a chave da sua vida. Como? Exatamente. Começa. E eu sempre abominei esse tipo de pessoa, né? Então, nunca gostei, assim, tipo de pessoas que estavam se aproximando por interesse. Não todo mundo, óbvio. Exceções, assim. Tenho muitos amigos de Eucana, sou grato por todos eles. A Bruno, o Matheus, Lucas que toca baixo, a galera inteira lá, amo vocês, gente. Só que essas pessoas também viam pessoas se aproximando da Isadora por interesse, sabe? E era muito chato que acabava o culto e essa galera já ia direto nela, sabe? Então, desde o começo, eu propus algo no meu coração e orava isso. Falava, Deus, se for pra mim falar com a Isa, se for pra mim tocar com ela em qualquer lugar que seja, eu nem pensava nisso. O Senhor vai fazer. Eu não vou ficar correndo atrás disso, né? E teve um culto que a gente estava tocando, resumido, porque senão a gente ia ficar 5 horas de podcast. Teve um culto que eu estava tocando, ela estava cantando também. Acabou o culto, a galera foi em cima dela e eu fui guardar meu teclado. E nisso que eu fui guardar meu teclado, ela parou assim, Ju. Eu falei, opa, é comigo? Ju? Eu falei, oi, você tem estúdio, né? Na época eu tinha um estúdio aqui em Colombo na minha casa, né? E falei, tenho um estúdio lá em casa e tudo mais. Ela, bora gravar? Daí eu falei, oxi, bora, né? Bora, com certeza. Daí ela, beleza, me passa teu número. Passei meu número pra ela. Aí ela me chamou no WhatsApp e a gente marcou de gravar covers pra ela postar no YouTube, que na época ela tava meio parada do YouTube, né? E a gente gravou uma sequência de covers, que foi Cicatriz, Sou Humano, enfim, alguns covers, Liberta-me de Mim. E a gente fez piano e voz e violão e voz, então eu apareci nesses covers também, né? E caramba, a gente teve um resultado assim que teve músicas lançadas antes que ela tinha feito já que não tinha alcançado o mesmo resultado, assim, sabe? Tipo, questão de um mês de lançamento de um cover, 2 milhões de visualizações, assim, tipo... Caramba. Na época era muito. Tanto que um desses covers, que foi o Cicatriz, que a gente gravou do Bruna Carla, tá até hoje no YouTube, a gente foi indicado pro troféu Gerando Salvação como cover do ano. Então eu tive lá no Gerando Salvação, esse ano eu fui convidado de novo, vou estar lá em setembro. Então, nossa, sabe? Aquilo ali foi um choque pra mim, porque numa produção antes disso que eu tinha feito, não tinha passado de 500 mil. E 500 mil pra mim já era muito. Você, além de tocar, você que produziu esses Eu que produzi. Então eu fiz toda a parte de arranjo ali, parte de edição, mixagem e masterização eu mandei pro Damesadri, que é um mixer que trabalha comigo, ele é muito bom, excelente no que faz. Já é acostumado a trabalhar com a Isa, então eu falei, cara, eu vou mandar pra esse cara, né? E a gente gravou esses covers, deu muito boa e a Isa quis gravar de novo. Aí a Isa quis gravar com a galera da Eucana. Daí foi a galera da Eucana lá em casa, foi a Isa lá em casa. Até que teve uma hora assim que a gente tava gravando, a gente começou a dar risada. E eu não sei o que a gente tava brincando. E a Isa soltou assim no ar, sabe? Ah, o Juliano tá louco que eu assine a carteira dele.
Daí eu falei, opa! Daí eu falei, se você quiser, tá aqui, ó, minha carteira, não sei o que e tal. Então, já tava pressentindo, assim. Nesse dia eu comecei a pressentir, né? Mas nunca passava pela minha cabeça. Aí teve um dia que a Isa me mandou mensagem no WhatsApp, era madrugada, assim. Falou, Ju, tá aí? Eu falei, tô. Aí ela me fez a proposta pra entrar na banda, assim. Foi basicamente do nada. Ju, tô precisando de um tecladista, meu antigo tecladista saiu, eu tô precisando de outro, e eu pensei em você. Aí ela me deu uma palavra, e eu podia ter dado a resposta na hora pra ela ou não, mas eu falei, amém, vou orar. E fiquei, tipo, de segunda até quinta, era segunda-feira e quinta-feira eu mandei mensagem pra ela, e falei uma palavra que Deus tinha me dado também. E ela me mandou um áudio chorando, me ligou chorando, eu chorava também, porque era realmente uma confirmação de Deus eu tô lá, sabe? E naquele dia minha vida mudou totalmente. Totalmente mesmo, assim, tipo... Eu vivi uma coisa e no outro dia eu comecei a viver outra, assim, sabe? Tipo, foi uma transição muito, muito rápida, sabe? Então, por exemplo, ela me chamou na quinta, no sábado tinha uma agenda já. Tipo, não, tinha uma semana pra tirar, né? Quinta, no outro sábado tinha agenda já. Então eu tinha que tirar todo o repertório em uma semana, deixar tudo afiado pra agenda. E por incrível que pareça, a agenda era aqui. Era em Araucária a agenda. Então foi bom pra mim, né? E meus familiares foi bem legal esse momento. E eu conheci os músicos que pra mim na época eram referências. Tipo, Biel Salles na bateria. Eu tocando com o Biel, tipo, só vi o cara no Instagram. Falei, caramba, mano, esse cara toca muito, né? E chegou, já se apresentou ali na hora e tocou. Cara... Tipo, cheguei, cumprimentei eles, camarim, oramos, aí me apresentou pra banda e tudo mais. A gente já tinha um grupo no WhatsApp que a gente trocava ideia e começamos a tocar. Só que tinha muita coisa que eu tirei, que eles me mandaram, que não tinha no arranjo novo, né? Então, tipo, teve coisa que eu deixei passar mesmo. Primeira agenda, tava nervoso. Então, tipo, tinha uma frase em tal música que tinha que ninguém me passou. Só ficava segurando. Falei, menos é mais. Então eu fiquei segurando a nota ali e deu tudo certo. Tipo, não errei, mas também não teve coisa que passou, infelizmente. Aí as próximas agendas foi quase que impecável, assim, foi top. Nossa. Daí eu comecei a viajar. Nossa, aí meu primeiro mês de agenda, assim, era 15 agendas, 18 agendas, assim. Então, tipo, eu voltava pra casa pra tocar de roupa, lavar roupa e voltar pra estrada, assim. Primeira viagem que eu fiz foi pra Bahia. Então imagina, primeira vez voando de avião sozinho, com um monte de equipamento, pra Bahia. Não sabia nem o que fazer, não sabia nem chegar no aeroporto, né? Errei a porta, era pra entrar no embarque, fui no desembarque. Nossa, foi um caos, né? Mas cheguei 4 horas antes no aeroporto, pra ter certeza, né? Então, comecei a viajar muito depois disso, sabe? Então, basicamente, essas portas foram se abrindo por causa do networking, sabe? Obviamente, primeiro lugar, porque Deus queria me colocar lá. Uhum. Se eu tivesse forçado pra estar lá, eu nunca ia entrar lá. Mas Ele quis que eu estivesse lá naquele tempo. E também por ter contatos. Você tem que ter network com a galera. Você tem que conhecer a galera. Você tem que saber onde esse cara tá, como esse cara chegou. Você não pode se aproximar desse cara querendo isso, sabe? Tipo, nossa, eu vou me aproximar desse cara só pra saber isso. Não, cara. Seja amigo desse cara, porque um dia você pode ajudar ele e um dia ele pode te ajudar. Entendeu? Não force a amizade, né? Tem muita gente que a gente sente, a gente tem um pressentimento, é Deus assim que fala, meu Deus, esse cara aqui. Mas tem gente que você vê que caminha, até se aproxima da gente, ainda mais vocês pastores, vocês verem isso, porque é interesse, entende? Muita gente boa se aproxima da gente, muita gente boa, mas infelizmente tem aquele 1% que se aproxima por interesse. E é isso que a gente tem que abrir o olho, a gente tem que cuidar. Porque essa mesma pessoa que pode se aproximar por interesse e sugar muita informação sua, é a mesma que pode te derrubar. Entendeu? Então, para você não garantir seu lugar, mas para você continuar cumprindo o seu chamado, é tudo em oração, sabendo com quem você anda, em quem você confia, justamente para que você possa chegar mais longe. Pastor Rafa, da Quadrangular, me falou uma vez, Ju, sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos vocês podem ir mais longe. Então cuida com quem você anda, mas anda com uma galera legal, justamente porque você pode chegar mais longe. E isso antes de eu sonhar e tocar teclado, ele me falou, eu lembro até hoje, né? Então tem coisas assim que a gente tem que cuidar muito, ainda mais na estrada. Na estrada, gente, não se iludam. A gente acha que o gospel é muito diferente do secular na estrada, que é mil maravilhas, que tudo dá certo, que, nossa, não dá nada errado, que o Espírito Santo... Nossa, você vai ver o Espírito Santo se manifestando em todo lugar, em todo momento, mas não. Primeiramente, você tá na estrada, é trabalho. Então você tem que levar como um trabalho, porque se acontecer alguma coisa errada, a culpa é tua.
Mas também você tem que cuidar muito mais do espiritual. Porque você é muito mais atacado na estrada. Você tá sendo visto, né? Muito. Tá sendo julgado Exatamente. em qualquer lugar que você entra. Né? Teve a Isa, né? Tinha um grupo de intercessão e tinha hotéis, assim, que a gente ia, que, por exemplo, a Isa tava no 10º andar, eu tava no 7º andar, o Biel tava no 1º andar, por exemplo. Um exemplo, né? E eu sozinho no quarto, começava a sentir cheiro de cigarro. Cheiro de cigarro aqui no quarto. Aí do nada a Isa mandava: gente, estão sentindo esse cheiro de cigarro? E ela tava, tipo, muito mais acima, sabe? E era tudo espiritual. Eu lembro uma vez que aconteceu isso e tava passando uma mulher da limpeza. Eu falei: você tá sentindo esse cheiro dela? Que cheiro? Entendeu? Então pensa, o inimigo tenta atacar de todo jeito, sabe? Então a gente tem que cuidar muito, muito com a estrada. Tem suas partes boas, tem muitas partes boas, você conhece muita gente. Nossa, eu lembro até hoje do dia que eu tava no aeroporto, esperando, Guarulhos, tava esperando minha vez, né, de embarcar, e a banda do Eli Soares chegou. O Cacau, o Braguinha, o Marcos, eu fiquei, mano, os caras, velho. Tipo, eu nunca tinha visto esses caras na minha vida e eu conversando com eles ali, entendeu? Então te proporciona muita oportunidade, assim, é muito legal. Nossa. E tem experiências boas e ruins também, né? Mas experiência que te marcou aí nesses 2 anos com a Isadora tocando aí, boa administração, você fala assim, cara, isso aqui eu nunca tinha visto, sei lá. E ruins também, né? Que pra mim... A gente tava conversando antes aqui, uns perrengues chiques. Perrengue chique, né? Não tão chique, né? É que pra mim, os 2 anos que eu fiquei na Isa, no ministério da Isa, né? Foram muito especiais, porque era tudo novo pra mim, assim, sabe? Depois, tava tocando com a Isa, toquei com a Rebeca, toquei com o pastor Cris, mas o começo da minha jornada na estrada foi com a Isa, assim, sabe? Tipo, realmente, assim, de cabeça, né? Só que o que me marcava muito nas agendas era as marchas pra Jesus. Caramba! Eu acho que a galera ferve muito nas marchas pra Jesus dos outros estados, assim. Curitiba não tanto, né? Mas, por exemplo, Marcha pra Jesus de Salvador. Meu Deus, irmão. Você só vê... Você não vê o chão, você só vê gente. Só gente, assim. É muita gente, assim, cobrindo todo o espaço, assim, sabe? E a galera vem junto. Então eu achava muito legal, assim, quando o público vinha junto com a gente, porque parecia que dava mais vontade de tocar. E uma experiência na estrada que me marcou muito, 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 foi o dia que a gente foi começar a produzir o novo álbum da Isadora. E o estúdio que a gente ia usar pra gravar esse álbum era o Estúdio Dove. Que foi o estúdio do André Aquino, que todo mundo gravou lá. Alessandro Vilas Boas, Gabriela Rocha. E como produtor, minha referência máxima de estúdio assim do gospel era o Estúdio Dove. Então pisar lá pra mim foi algo extraordinário, sabe? Tipo, entrar naquele lugar, olhar uma janela e lembrar, caramba, mano, a Gabriela Rocha cantou ali. Tipo, mano, esse aqui é o piano que o Naniel produziu tal música. Tipo, sabe? Coisas assim, sabe? Então, acho que essa foi uma experiência muito marcante. Então, foi tipo 3 dias que a gente ficou dentro do estúdio, isolado, assim, produzindo, tocando, criando. Nossa. Eu criando com outros músicos que eu nunca tinha criado na minha vida, que tocavam muito, inclusive, e ficando muito feliz com o resultado, né? Então, tanto que a maioria das músicas que a Isadora tá lançando agora, a gente começou a produzir elas, só que até deu ruim com o produtor lá e, enfim, não deu certo, né? Um perrengue chique também. Mas são músicas lindas também. E várias outras experiências que a estrada me proporcionou. Por exemplo, quando eu fiquei na casa do pastor Cris Duran, fiquei 1 semana, 2 semanas lá. Eu achei que eu ia ficar no hotel, cara. Tipo assim, eu achei que ele ia me largar no hotel, produzir ele e ir embora. Mas não, ele falou de novo, você vai ficar na minha casa. Então, tipo, eu na casa do cara, produzindo no estúdio dele, músicas lindas com a filha dele, com ele, a gente compondo música junto, assim. Então foi uma experiência muito legal pra mim também. Conhecer pessoas, assim, que já tem uma bagagem extraordinária. O pastor Cris Duran, desde 1990. 1990 ele era estourado mundialmente, né? Uhum. Aí ele renunciou tudo por Jesus. Então imagina. E tem gente que se arrepende por muito pouco, entende? Por exemplo, nossa, tava tocando com tal pessoa e saí da banda e me arrependi. Cara, não faça isso. Se você saiu porque Deus quis que você saísse, entendeu? Então você tem que entender que lugar ele quer te levar.
Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu foi... Qual foi a última coisa que Deus falou com você? Ah, foi tal coisa. Ele já falou mais com você? Não, então continue fazendo essa coisa. Entendeu? Porque você não terminou de fazer ela. Entende? Muita gente confunde, né? Isso eu também aprendi na prática. Um tempo onde a gente estava orando, saber o tempo de Deus, se tinha acabado naquele lugar e tal. E aí uma profeta se levantou assim no meio de um culto e falou assim: se Deus não falou para onde, fique onde você está. Se Deus não falou o local que você deve ir, a terra que você deve pisar, é que Ele quer que você fique aqui ainda. Então só se mova quando Deus falar. Exatamente. E muita gente, isso você tá falando, né? Eu acho que já deu meu tempo, e começa a andar com as suas próprias pernas e acha lugares com boas paisagens, né? Você olha para a palavra de Deus, lugares seguros aos seus olhos. Mas às vezes o lugar que Deus te quer é para um deserto onde Ele vai prover para tua vida. Exatamente. Onde Ele vai cuidar dos detalhes. E você falando ali, eu me familiarizei com essa palavra, né? Você falou ali de direção musical. Nesse tempo você desenvolveu isso, né? Com a Isadora ali. E é um tema muito falado. Tem muitos ministros do louvor que nos escutam. O pessoal que nos ouve também não sabe o que é direção musical hoje no culto, né? Como que você vê essa ferramenta hoje na igreja? Existem duas coisas que a gente tem que separar: direção musical e produção musical. Qual que é o papel do produtor musical, primeiramente? Produzir a música. O produtor musical não tem obrigação de colocar sua música nas plataformas, não tem obrigação de divulgar. Desculpa. Não tem obrigação de divulgar a sua música, não tem obrigação de fazer as artes da sua música. Ele tem a obrigação de fazer a música. Aí você contrata a parte dos outros serviços. Já o diretor musical, ele não vai abordar apenas a música. Por quê? Porque o produtor já produziu a música. Então o diretor vai saber o que fazer com essa música junto com o produtor executivo. Então você vai executar o projeto, né? Então, por exemplo, antes de falar da igreja, nos projetos, na música, o produtor musical não necessariamente vai ser o cara que vai fazer os arranjos, mas ele vai produzir a música. Por quê? Porque ele tem um arranjador que trabalha com ele. Então ele vai dar as ideias para esse arranjador, o arranjador vai fazer a música e ele vai produzir, vai executar ali, vai dar as ideias e vai mostrar pro produtor executivo depois, né? Ou pode ser que o produtor musical seja o arranjador também, que é o meu caso, porém eu tenho arranjadores que trabalham comigo também. O produtor executivo, junto com o diretor musical, vão executar o projeto. Então eles vão saber onde essa música vai ser aplicada, qual é o público que a gente vai aplicar essa música, por onde que a gente vai distribuir essa música, onde a gente vai distribuir, se a gente vai colocar só no YouTube, se a gente vai colocar em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, enfim. Vai saber como fazer o lançamento dessa música, o pré-lançamento, que é muito mais importante do que o próprio lançamento. Então, 7 dias antes, fazer um cronograma, um lançamento. Quem vai fazer as artes, quem vai fazer todo o projeto. Então, o diretor musical vai cuidar do projeto pro cantor. O cantor só vai ter a obrigação de aprovar o arranjo e de gravar a voz, mais nada. O restante é tudo com o diretor musical. Nossa. Isso se aplica na igreja também. Só que na igreja, a gente tem uma área mais abordada, certo? O diretor musical, na igreja, ele vai cuidar apenas do que está sendo executado na hora, né? Por quê? Porque depois a gente tem a equipe da mídia, a gente tem a equipe da live, a gente tem a equipe de tudo que cuida para ele. Então ele vai se preocupar no que está acontecendo no ao vivo para que as outras coisas saiam com qualidade. Se o diretor musical falha como diretor na igreja, consecutivamente as outras coisas vão falhar também. Por quê? Porque se o diretor musical não cuidou com o cara que tirou a música, por exemplo, o baterista não tirou a música, chegou no ensaio e, gente, ensaio não é lugar de tirar a música. Ensaio é lugar de executar o que você tirou em casa, tá? Esse é um problema muito grande das igrejas. Os músicos deixam pra tirar a música na hora do ensaio. Aí atrasa em 1, 2 horas o ensaio justamente porque o cara não tirou a música em casa. Se o cara tivesse tirado a música em casa... Se o cara tivesse... Se o cara tivesse tirado a música em casa, isso não tinha acontecido. Tinha economizado o tempo de todo mundo e as coisas tinham fluído melhor. Porque em vez de você chegar no ensaio para tirar a música, você pode chegar para criar. Então você tirou a base e você pode criar coisas em cima disso. Então se o diretor musical não se preocupou com isso, de, será que os caras tiraram a música em casa? Vamos dar uma mensagem. As coisas vão dar errado. Por quê? Porque vocês vão
gastar tempo tirando a música no ensaio. Às vezes, né? Não sempre, mas 40%, 50% das vezes os músicos vão errar no ao vivo, errando no ao vivo vai aparecer na live, errando na live vai aparecer no story do pessoal. Vocês podem pôr feios. Eu já fui muito por feios. Cara, eu já fui por feio 5 vezes. E as 5 vezes não foi porque eu errei, você acredita? Foi porque eu fiz alguma coisa diferente. Por exemplo, eu fui o primeiro tecladista. Na verdade, eu fui a primeira pessoa a fazer o voice effects do Felipe Henry depois que ele fez. Hoje vendem um monte de pack, mas eu fui a primeira pessoa. Então, no ao vivo, eu já usava o voice effects do Felipe Henry muito antes de todo mundo imaginar como é que fazia. Só que daí eu levava meu computador, levava tudo e fazia. A galera ficava tipo, meu Deus, que top. Aí o Worship Fields postou lá, falou, olha, pack de voice effects, não sei o que, tudo mais ao vivo. E aí, você tecladista faria também? Eu fui 5 vezes por causa disso e nunca foi porque eu errei. Acredita? Louco, né? Então, o diretor musical vai cuidar de toda a execução. Certo? Se os caras tiraram a música, se os vocais estão bem divididos, se a galera tá segura do que tá tocando, se o conteúdo da letra, se o repertório faz sentido com o que o culto vai transmitir no dia, porque às vezes o pregador vai pregar sobre fogo e a música é sobre água, entende? Então as coisas não batem muito bem. Então é muito legal quando você tem um diretor musical fixo da igreja, justamente porque essa pessoa pode cuidar de todo esse processo, né? Dos músicos, da execução, do arranjo, das vozes, para que todo mundo tenha mais qualidade. Por quê? Se você tem mais qualidade na igreja, as pessoas vão ver isso. E as pessoas buscam qualidade. Um exemplo claro. Quando você tem uma live boa na igreja, as pessoas vão ficar mais. Agora faz uma live não tão boa. Olha quantas pessoas vão ficar na live. Exatamente. Quase nenhuma, entendeu? Tem um testemunho de domingo agora. A gente chamou um cara. Sei que esse cara não. Que a gente fez algumas melhorias, né? Uma das melhorias é levar a live, o som da live para outro lugar. E a gente tava falando, cara, precisamos de alguém especialista. Aí o cara foi tocar sábado na nossa igreja, no domingo. No domingo tava lá. E amanhã tá lá de novo, né? Meu Deus do céu. A gente tinha. Ontem eu tava mostrando pro menino um padrão ali, né? De views de culto, né? E triplicou a visualização, né, cara? Isso porque. Só o áudio, né? Mas uma parte importante que deixa passar, né? Exatamente. E isso traz mais gente para a igreja física também. Por exemplo, eu morei em São Paulo, morei 8 meses em São Paulo, né? Eu sempre tive o sonho de conhecer uma igreja de São Paulo, que era a Paz Church. Porque... Não tive essa oportunidade ainda. Mas quero ir também. Mas então, o porquê que você sente vontade de conhecer a Paz Church? Porque você vê que tem excelência, tem qualidade. Por causa da qualidade. Então imagina, se a live deles já é naquele nível, imagina presencialmente, entendeu? Então imagina que isso pode acontecer na sua igreja também. Se a pessoa vê a live e vê, caramba, olha essa atmosfera, olha o que esses caras estão fazendo lá, eu preciso ir lá, eu preciso estar lá. Entendeu? Mas por quê? Porque você mostrou que vocês têm qualidade. E qualidade é excelência, não adianta. A gente é artista, a gente precisa mostrar que a gente pode fazer mais. A gente tem que parar de rotular que crente não é artista. Que música gospel o cantor não é artista. Por quê? Porque artista é quem entrega o melhor da sua arte. E quando a gente fala em entregar o melhor da nossa arte, a gente fala em entregar o melhor do criador da arte, entende? Então quando a gente... arte, né? Exatamente. Então a gente está entregando o melhor para ele. Então a gente é artista sim. Por quê? Porque a gente está entregando o nosso melhor. Se a gente entrega o nosso melhor, Jesus Cristo recebe. É claro, o melhor de cada um. Obviamente, ninguém é melhor que ninguém. Apenas uma pessoa estudou mais que a outra, entendeu? Então, por exemplo, essa pessoa é boa nisso e tem outra pessoa que é boa nisso também, entendeu? Então não existe um é melhor que o outro. Se os dois entregarem arte, Deus vai receber do mesmo jeito. Mas o importante é o coração, entendeu? Se você está entregando o melhor do seu coração, Deus vai receber, entendeu? Então é isso. Então, essa questão de números é muito legal também, porque não é a primeira vez que eu vejo isso. Tem uma igreja lá em Colombo que a gente fez isso também, e tipo, saiu de 5 pessoas assistindo a live para 200 em 2 semanas, assim. É algo absurdo. Eu gosto bastante de trabalhar com números, sabe? Porque números trazem resultado. E querendo ou não, tem muita galera que, infelizmente, vê só os números, entendeu? Por exemplo, já ouvi isso. Já ouvi isso muito. Vou chamar aquele cara pra tocar na minha igreja porque ele tem 50 mil seguidores. Mas vai ver, metade dos seguidores é tudo comprado. Só os Mohamed lá, escrito Mohamed. Né? Você quer saber se uma pessoa comprou seguidor? Você vai lá e digita Mohamed no seguidor dela. É uma dica. Você vai ver um monte assim, ó, entendeu? Ou 1, 2, 3, 4. Vai achar um monte também. Então, infelizmente, os números também contam muito hoje, né? E é uma coisa que eu aplico bastante na produção também. Porque, por exemplo,
tô produzindo um cantor. Se esse cantor vê que os meus números das músicas que eu produzo são bons, ele vai querer produzir mais comigo porque sabe que eu consigo fazer ele chegar em lugares maiores, certo? Uma coisa legal para se aplicar nisso é as playlists do Spotify. Hoje eu sou curador do Spotify. Eu tenho acesso a diversas playlists do Spotify. Maria Marçal as melhores. Isadora Pompeu as melhores. Gabriela Rocha as melhores. E são pessoas reais, não é nada comprado. São pessoas reais que salvam essas playlists e eu posso colocar sua música lá dentro. Então quando eu vou fechar um pacote de produção musical executiva, eu já aviso a pessoa, ó, no primeiro mês de lançamento eu vou colocar sua música em pelo menos uma playlist e sua música vai alcançar no mínimo 10 mil visualizações no Spotify. No mínimo. No mínimo. Por quê? 10 mil, as playlists, 100 mil pessoas salvam, 200 mil pessoas salvam. Tem uma playlist lá que 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 500 mil salvaram. Não é possível que 10% não vai escutar. Por quê? Porque as pessoas salvaram a playlist. Quando você salva a playlist no Spotify, você faz download automaticamente dessas músicas no seu celular, porque a maioria das pessoas deixa ativada essa função. Então quando você está no carro escutando a música, automaticamente vai pular para a próxima faixa, e a próxima faixa pode ser a sua. Muitas vezes eu vou em igrejas que estão tocando playlist do Spotify e eu escuto as músicas que eu produzi. Uma vez eu estava em Goiânia, eu estava sentado, fui só no culto, e tava tocando as músicas de fundo. Quando eu fui escutar uma música que eu produzi, caramba, estão escutando a minha playlist. Mas por quê? Porque eu investi em playlist também, entendeu? Então, tem maneiras que a gente pode usar muito além só de playlist, que a gente pode abordar mais gente. E abordando mais gente, os números aumentam, as pessoas vão ver mais, entendeu? Se você aplica pro YouTube também, tem uma maneira muito legal de aumentar as visualizações em live do YouTube, que minha equipe de marketing faz. Hoje a gente trabalha com o Google AdSense também, faz muita coisa legal. Então tem como aumentar de forma orgânica, sem precisar ficar comprando seguidor, porque comprando seguidor você estraga seus números, você estraga seu engajamento, você só vai ter os números ali, uma hora eles vão cair, você vai ter que comprar de novo, gastou dinheiro à toa. Top. Top demais. Bom ouvir esse tipo de conteúdo. Já que entramos na área de produção musical, que você indica dica aí para quem está começando, tanto no ministério, ou de repente tem algumas músicas lá, qual que é o meio que você mais tem visto a galera ter resultado, né? Assim, eu vou pegar um exemplo de um cantor que nunca produziu na vida e quer gravar uma música. Você não sabe fazer isso, então procure um direcionamento. Seja com um produtor musical amigo, seja contratando um produtor musical para você fazer isso. Eu não tô só vendendo meu peixe, gente. É que realmente a gente precisa mostrar qualidade. Hoje tá muito fácil você chegar na internet, nas redes sociais e ver qualidade. Porque tem muita gente que tá investindo nisso há muito mais tempo que você. Então, assim, tem gente hoje que tem Blackmagic para gravar em casa. Tem gente que tem iPhone 15 Pro Max Ultra foguete em casa para gravar. Entende? Então, tem muita gente que tá investindo em qualidade. E você não pode ficar para trás, certo? Eu vejo muita gente que canta muito, muita gente que toca muito, mas que não investe em qualidade. Que o áudio é ruim, que a câmera é ruim, a imagem é ruim, mas, por exemplo, o teclado é bom. O cara tem um teclado de 10 mil, mas grava o vídeo por um Samsung Pocket, entendeu? Cara, não faz isso, você vai estragar seu engajamento. Por quê? Reter pessoas no vídeo. É a mesma coisa da live da igreja. Se a sua live é boa, se a qualidade é boa, você vai conseguir reter mais pessoas. A mesma coisa se aplica às redes sociais. Se você tem uma qualidade boa, as pessoas vão querer ver mais. Cara, como que esse cara fez isso? Primeiro que as pessoas vão gostar do conteúdo. Então, por exemplo, o cara gravou uma música no teclado lá. Lugar Secreto, da Gabriela Rocha. A galera gostou. Você vai ter dois tipos de público. O público que gostou de você tocando, gosta do seu som, vai te seguir. E o público que quer saber como você fez. Entendeu? Então você já aborda mais de um público fazendo isso, certo? Então invista no produtor musical que vai te dar um direcionamento. Você não precisa chegar com os dois pés no peito e gravar uma música de 10 mil, de 8 mil, de 5 mil. Não precisa. Tem pacotes mais simples hoje justamente para atender a galera, tipo pacote de cover hoje. É violão e voz. Não entra na minha cabeça um produtor cobrar, por exemplo, 10 mil para fazer um violão e voz. Não entra na minha cabeça. Isso aí é sugar dinheiro das pessoas, entendeu? Você não tá ajudando assim. Você tá se ajudando, né? Então, procura um direcionamento da galera. Porque se você fizer um violão e voz simples que você consiga pagar, você vai conseguir muito mais gente do que você gravar 10 em casa sozinho com uma qualidade péssima, certo? Obviamente, se você tiver mais condições de investir, invista pesado, porque você vai ter um resultado a longo prazo. Mais pessoas vão te ouvir, mais pessoas vão ter acesso ao seu conteúdo e você define onde você quer chegar. Porque tem cantores que produzem comigo
que querem só gravar vídeo pro YouTube e o Instagram tá feliz. Mas tem gente que quer usar isso como portfólio pra uma prefeitura, pra uma igreja, pra algum lugar chamar essa pessoa pra cantar, entende? Já teve cantores que vieram produzir urgente comigo e falaram: Ju, meu Deus, eu preciso de ajuda. Tal prefeitura de Goiânia me chamou pra tocar e pediram meu portfólio, mas eu não tenho nada. Só tenho meus vídeos do Instagram. Fui ver os vídeos do Instagram do cara, do jeito que eu te falei. Um pocket, tocando violão em voz. Falei, cara, e agora? O cara perdeu de ganhar 30 mil numa prefeitura porque não investiu, por exemplo, 2 mil antes. Entendeu? Então é investimento a longo prazo, porque o dia que te chamarem você vai ter conteúdo pra mostrar, certo? Aí ou você mostra o conteúdo ruim que você fez, óbvio, né? Ou você mostra um conteúdo que você conseguiu investir e fez algo muito lindo e as pessoas vão te chamar por isso. Esse cantor, infelizmente, não conseguiu a prefeitura porque não tinha portfólio, entendeu? Então, busquem qualidade. Mesmo que seja simples, busquem qualidade. Não quero contratar um produtor. Cara, já vou dar uma dica aqui de cara. Compra um celular bom, compra um iPhone 11. Um iPhone 11 já grava muito bem. Invista no iPhone. O iPhone vai conseguir te entregar uma qualidade melhor. Por quê? Os componentes do iPhone são superiores do que o Android. Não tem essa rinha de Android é melhor que iPhone é melhor que Android. Os componentes são melhores, né? Tem gente que gosta de sistema, tem gente que não gosta. Mas, por exemplo, o microfone do iPhone não vai estourar quando você gravar o áudio. A câmera é melhor em luminosidade. Então, você pode investir pouco para ter um bom resultado. Entendeu? Na igreja. Eu ia falar isso. Na igreja também, né? Exatamente. Tem como investir e alcançar mais pessoas, né? Então, exatamente. Tá trazendo essa excelência. A gente vê ainda na nossa cidade lá, né? Campina. Que a gente foi um dos primeiros, né, mano? A transmitir culto. A galera transmitia... A gente começou assim, mas bem antes da pandemia, com o celular, mas já tentando captar um áudio melhor. O que nós vamos entregar com qualidade? Vamos transmitir só a palavra. Né? Aí a gente consegue, senão não conseguia. E aí você vai tendo um norte ali, um projeto, mas sempre de entregar o melhor que você consegue, né? Exato. E eu vejo que a igreja de hoje tem muita coisa acontecendo nas igrejas que as pessoas parece que querem só para elas. A sensação que eu tenho é que não, tá bom aqui, e é uma forma de exercer Marcos 16:15, né? Que é ide por todo mundo. Se eu tenho uma ferramenta 24 horas, se eu tenho a internet 24 horas, se eu tenho disponível lá um canal do YouTube, no Facebook que seja, que ainda assim alcança muita gente, e por que não usar isso, exato, né? Para levar o evangelho? E como você vê, voltando no tema, né? Você trouxe lá para nós uma melhoria no áudio da live, o feedback, como que pode ser feito isso de uma maneira também acessível? Tem gente que pensa, né, que para você fazer uma live, é óbvio, né, não desmerecendo, quanto mais equipamentos, mais você investe, melhor vai ser. Mas tem como você fazer uma live, baixa o custo. Tem como você fazer uma live com o que você já tem na igreja. Mas tudo depende do que você tem, entendeu? Eu não posso chegar aqui agora pra você e falar, ó, faz desse jeito, grave agudo aqui e vai dar certo, com qualquer mesa. Porque não é assim que funciona. Mas tem como você investir menos e ter um resultado extraordinário. Por exemplo, cara, com uma Soundcraft UI24, um kit de microfone da Arcano aí de quinhentão, só. É isso que você precisa. E um computador ali, um Windows que seja. Você já consegue fazer muita coisa, entendeu? Mas tudo depende da pecinha que tá atrás, entendeu? Porque a maioria das igrejas, o que as igrejas fazem? Fazem a live, né? Fazem o PA, né? Mixam o PA ali e jogam o mesmo som do PA pra live. Só que você tem que pensar que vai mudar totalmente. Você não vai ter o mesmo resultado nunca, né? E às vezes o PA já não tá tão bom, a live vai ficar pior ainda, entendeu? Mas o porquê? Porque você tem que separar as coisas. É um ambiente ao vivo que você tá trabalhando o PA e a live é um ambiente de estúdio. Você tem que pensar que o ao vivo, você tem a pressão, esse PL dos PA, tem o sub ali, o sub grave, você tá escutando tudo lindo perfeitamente, né? Só que na live, por exemplo, um celular. Cara, o celular você nunca vai escutar um subgrave no celular. Uma TV, as TVs de hoje em dia até que estão mais equipadinhas, tão bonitinhas. Mas tem galera que não tem uma TV zona em casa. Um notebook. Hoje até os mais top Mac não tem um subgrave top, né? Então você tem que pensar que são ambientes diferentes. Então eu tenho que tratar o PA de um jeito e a live de outro jeito. Então
toda igreja que puder separar isso, seja o mais simples possível. Ó, na cidade de Belize a gente tá fazendo isso hoje em dia, que a live é boa, a live é muito boa pelo equipamento que a gente tem. O que a gente tem de equipamento? A gente tem 2 microfones sem fio, uma bateria eletrônica, né? Baixo, guitarra e teclado, só. E uma mesa analógica, não é digital. A mesa analógica, aquela mesa você consegue comprar por R$1.000, R$1.500 uma mesa daquela. Menos até você acha, né? Que é uma Behringer, né? Só que ela tem auxiliar. Então, o que a gente faz? A gente joga o PA ali no LR normal, igual todo mundo faz. Só que a gente usa um auxiliar da mesa pra fazer a live. Então, eu tô o tempo todo ali de fone. A live aqui dá pra mexer no baixo. Aqui. Aí, o que eu faço? Arrumei no fone ali. Beleza, eu vou lá pra fora da igreja. Pego o celular e fico aqui, ó. O baixo tá alto, né? Tá distorcendo a live. Eu vou lá, arrumo o baixo na live. Então é isso. Você não pode ter preguiça. Você tem que ouvir, você tem que ter ouvido. Mas minha igreja não tem tratamento acústico pra ter um estúdio. Vai lá pra fora. Faz a live, corre lá fora, escuta, volta e arruma. É só você ter disposição. Se você tem disposição, você faz uma live boa, entende? E cuidar, sempre cuidar. Você tem que cuidar do áudio. Você não pode chutar que tá bom. Você tem que ouvir. Você tá com uma mesa analógica, você ouve, fez ali, corre, escuta, volta. Você tem que ouvir o que você tá fazendo, porque se você não ouve, vai estourar. Vai uma coisa ficar mais alta que a outra, entendeu? Então, basicamente, a dica que eu tenho pra igreja: ouça a live durante o que você tá fazendo. Você tá mixando a live ali por um auxiliar de mesa analógica, vai ouvindo a live. Mas a bateria tá muito alta aqui. Sai um pouco do ambiente, ouve e volta. Justamente para você ter noção do que o pessoal de casa tá ouvindo, entendeu? Que é aquela coisa. Quanto mais qualidade você tiver na sua igreja na live, mais você vai reter pessoas e mais pessoas vão conhecer sua igreja, entendeu? Então, você tem que pensar nisso, na qualidade. Então, pra tudo tem solução. É só você ter vontade. É isso aí. Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás, senão... Que é uma área muito importante que o povo tem que correr atrás. Juliano, a gente sempre faz uma pergunta para todo convidado aqui, mais ou menos na metade, onde nós estamos aqui. Uma pergunta que é: qual momento da sua vida que você teve um up aí, ministerial, ou talvez na sua vida ali pessoal, na carreira aí de músico? Qual que foi? Se quiser falar vários também, o microfone é seu. Tem um momento específico que eu ia falar, que eu falei que ia deixar pra essa pergunta. Tava na Eucana já. Tava na Eucana tocando, tinha amigos ali e tudo mais e tal. A banda era o Jorge Moreto na batera, o Felipe Chagas no baixo, o João Birt na guitarra. João até hoje, né, tá aí. E eu no teclado, basicamente, né? E eu tava num momento da minha vida, isso foi antes de eu ter entrado pra Isadora, eu tava na Eucana ali e tal, tava passando por uns problemas no trabalho lá, enfim, Bitcoin, essas coisas aí, louca, né? E golpes, a gente tomando golpe, e golpe mais golpe, enfim, tava passando por muitos problemas, né? E eu tava muito frustrado. Eu tava sem visão do futuro, sabe? Eu tava tipo, mano, o que eu vou fazer agora? Vou sair daquele trabalho, era um estúdio top, o maior estúdio da América Latina, equipamentos top, o que eu vou fazer na minha vida? Não sei o que fazer. E o batera chegou em mim e falou uma palavra que não mudou a minha vida totalmente, mas que me ajudou a pensar diferente, sabe? E é uma palavra que eu levo comigo até hoje. Ele chegou em mim, viu que eu tava triste, ele me conhecia muito bem e falou: Ju, você sabe quem que é a principal pessoa responsável por frustrar os seus sonhos? Você sabe quem é? Você mesmo. Porque enquanto você tá vivendo os seus sonhos, as coisas não acontecem. Mas quando você para de viver os seus sonhos e começa a viver os sonhos que Deus tem pra você, as coisas começam a fluir de um jeito sobrenatural. E eu fiquei, caraca. Por quê? Meu sonho na época era continuar naquele emprego, ganhando bem, trabalhando no estúdio top, com equipamentos top, MD421 pra caramba lá. E meu sonho era ficar lá. Só que o sonho de Deus pra mim não era ficar lá. Então eu comecei a pensar, uau, o que eu tenho que fazer? E eu comecei a pedir um direcionamento pra ele. Comecei a estudar novas coisas, comecei a andar com novas pessoas, comecei a investir no meu próprio estúdio de novo, que eu tinha largado mão, tava juntando pó em casa. Por quê? Eu tinha uma estrutura disponível pra mim que ninguém no mundo tinha, né? Então eu ia ficar lá. Então de casa fui juntando pó. E eu comecei a investir nas minhas coisas, porque eu não preciso depender de um lugar daquele pra fazer o que Deus me chamou. Tanto que os projetos de milhões que eu tenho hoje foram todos feitos numa sala da minha casa. Entende? Mas o porquê? Porque não é o lugar.
É o direcionamento de Deus. Se Deus quiser fazer acontecer no estúdio grande, ele vai fazer acontecer. Mas se ele quiser fazer acontecer no seu quarto, num computadorzinho ali, num tecladinho de 2/8, ele vai fazer acontecer. Por quê? Porque é Deus, cara. Pra ele nada é impossível, entende? Então se ele quiser fazer acontecer, não importa lugar, não importa condições, não importa equipamento, ele vai fazer acontecer. Eu já vi grandes projetos acontecerem com equipamentos muito simples. Muito simples. Microfone de R$50, violãozinho Janine de 200. E eu já vi projetos que a pessoa investiu 500 mil, R$1 milhão, que não tem nada. Nada. Não chegou a 1000 visualizações. Mas por quê? Porque a pessoa resolveu sonhar os sonhos dela e esqueceu que Deus tem sonhos maiores pra ela do que aquilo, entendeu? Então, às vezes, na sua cabeça é um projeto de R$1 milhão. Mas na cabeça de Deus é um projeto de R$100 milhões que ele vai te dar. Só que você escolhe o que você quer. Você escolhe se você quer fazer do seu jeito ou se você quer fazer do jeito de Deus. E depois que eu aprendi isso, muita coisa mudou. Porque tinha muitos sonhos que eu tinha. Nossa, eu tinha sonho, meu Deus, assim, de construir Eu e meu amigo, a gente tinha um sonho de abrir uma distribuidora de bebida, pra você ter ideia. Nada a ver, né? Nada a ver, né? E eu tinha sonho de construir um estúdio top, de viajar com tal cantor. Só que eu tava indo pelas minhas próprias pernas, assim. Eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque eu tinha a ideia. Eu tinha o jeito que eu ia fazer, mas eu não tinha a permissão de quem, né? Então eu comecei a... Cara, vou largar a mão disso. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Deus, tá nas tuas mãos, pai. O que eu faço? E ele começou a me levar em lugares. Começou a me dar novos sonhos. Tinha dia que eu sonhava que eu tava fazendo tal coisa. E eu acordava e falava, Deus, muito obrigado por isso. Eu fazia, dava certo. Eu sonhava que tal pessoa ia fechar um projeto comigo. A pessoa fechava um projeto comigo. Teve uma vez que eu fui dar uma palavra pra uma cantora e ela falou, Ju, você não tem noção que eu tava orando agora sobre isso. Tinha acabado de ler essa palavra. E eu fiquei, cara, é Deus, entendeu? E é óbvio, quando você resolve sonhar o sonho de Deus pra sua vida, você vai ter provas, cara. O inimigo não fica feliz de você estar cumprindo o seu ID. O inimigo não fica feliz de você estar cumprindo o seu chamado. Teve dias assim, por exemplo, dia 30 do mês. Eu tenho que pagar muita conta. Meu Deus do céu, eu tô lascado pra pagar essas contas. O que eu vou fazer? Eu tenho que pagar amanhã as contas. Isso era tipo 8 horas da noite. Chegava 11 horas da noite alguém, mano, quero fechar um projeto. Me passa teu Pix. Eu falei, mano, é Deus, mano. Muitas vezes eu com os meus amigos, assim, eles são prova viva disso. Eu parava o carro assim, lembro uma vez que a gente tava saindo pra comer. Tava sem dinheiro, eles iam pagar pra mim esse dia. A gente chegou pra comer e eu parei o carro e comecei a chorar porque eu tinha recebido uma mensagem dessa. Falando, caramba, a pessoa quer fechar um projeto 11 horas da noite. Tipo, ela podia estar dormindo, mas ela quer fechar o projeto agora. Então não vou parar o carro, vou fechar o projeto. Então, tipo, 11 horas, 11h30 tava na conta já. Mas por quê? Porque é Deus, eu comecei a viver os sonhos dele, entendeu? Então, gente, você tem sonho, você tem vontade de fazer alguma coisa? Peça a confirmação. Veja se é realmente isso que Deus quer pra sua vida. Pra você não se frustrar lá na frente. Você pode economizar o seu tempo fazendo isso. Porque às vezes o seu sonho é A, mas de Deus é B. Então você tem que decidir se você quer ir com as suas próprias pernas ou se você quer receber o direcionamento de quem realmente vai conseguir te ajudar. Não tem dinheiro do mundo, gente, que pague viver os sonhos de Deus pra sua vida. Não tem condições, não tem carro, não tem lugar no mundo que defina a gratidão no coração de viver algo que Deus colocou no seu coração, sabe? Não é sobre fama, dinheiro, não é sobre você ir em lugares altos, mas é sobre o que Ele tem pra fazer pra você. Eu poderia ter continuado na estrada até hoje, poderia estar até hoje na estrada, né? Talvez um dia eu volte pra estrada, mas eu sei que agora Deus não quer eu na estrada. Ele quer eu no meu estúdio, produzindo, ajudando igrejas, ajudando pessoas, justamente porque eu entendo que eu já cumpri meu ID lá. Entende? E agora? O que Ele quer que eu faça? Eu já recebi um direcionamento. E agora eu tô cumprindo o que Ele tá falando no meu coração. Top demais. Top demais. Que a galera, né, busca, às vezes, a vontade de Deus a pessoa se engana que a vontade de Deus é aquilo que tá dando mais visibilidade para ela. E não é, né? Infelizmente. E às vezes não é. Às vezes é no secreto que Deus tá forjando e preparando para uma outra etapa, né? Às vezes preparando para uma etapa muito maior, um sonho muito maior, que talvez se tivesse
na estrada, estivesse fazendo outras coisas com suas próprias pernas, não estaria preparado para receber. Era pra mim ter saído antes da estrada já. Eu perdi de fazer muita coisa que Deus mandou eu fazer por causa da estrada. E esse foi o momento que eu saí, foi o mais conturbado assim de todos, sabe? Que eu vivi muita coisa que eu não queria ter vivido também, sabe? E de novo, quando eu resolvi parar de fazer pelas minhas próprias pernas e começar pelas pernas dele, as coisas começaram a fluir de novo, sabe? Então eu vejo que quando uma coisa tá desandando, que tá começando a dar errado, eu vejo, opa, mas eu tô fazendo errado, não foi isso que ele falou pra mim fazer, entendeu? Então tem que voltar pro caminho certo. Top demais. Top demais. E hoje, Juliano, a gente falou ali, hoje você tá no estúdio não na sua casa, né? Uhum. Você tá trabalhando com produção musical, direção executiva, como que tá? Hoje eu tô trabalhando 100% com a produção, direção e produção musical executiva, né? Então hoje eu ajudo cantores do zero a começar a construir sua carreira e chegar muito longe. Ajudo cantores também que já estão em desenvolvimento e tudo mais. Ajudo cantores famosos, que são alguns da galera que eu falei pra vocês, né? Uhum. Tem o estúdio que eu tô reformando na minha casa, porque eu não quero deixar ter um espacinho pra mim lá, entendeu? Uhum. Só que o meu estúdio principal hoje tá, não sei por quanto tempo, até Deus mandar a gente mudar de lugar, ou se quiser ficar ali para sempre, amém. Tá no centro de Curitiba, que fica ali perto da Praça Tiradentes, na Saldanha Marinho, uma rua linda. O estúdio é maravilhoso, são pessoas incríveis que estão ali comigo, sabe? Eu só tenho a agradecer, Débora, Sérgio, um beijo pra vocês. Tenho certeza que vocês vão assistir isso também. A Débora é um amor de pessoa, o Sérgio também, eles têm um coração gigante. E eu tenho certeza que a gente vai chegar em lugares mais longe ainda. A gente tá com umas ideias de abrir mais um estúdio agora também, numa região um pouco mais longe aqui de Curitiba, justamente pra gente conseguir abordar 3 lugares ali e tal. Então, futuramente, no fim do ano ali. E hoje, basicamente, eu faço projetos. Eu faço projetos ao vivo, tanto em igrejas, tanto no estúdio ou em qualquer lugar que a pessoa quiser gravar, e dou um direcionamento. Porque um erro muito comum é a pessoa gravar o projeto, gravar uma música e não saber o que fazer. Uhum. E agora, o que eu faço? Né? Gravei. Né? Daí às vezes a pessoa só joga nas plataformas, divulga no próprio Instagram e não tem resultado nenhum. Aí depois se frustra. Ah, mas esse negócio de música não dá em nada, né? Eu fiz tudo, paguei tanto pra tal produtor fazer, ficou bom e não tive resultado nenhum. Mas por quê? Porque a pessoa não divulgou certo, a pessoa não soube o que fazer depois, né? Tem o antes, o durante e o depois. Desperdiçou uma ferramenta que Deus deu, né? Exatamente. Deus deu condição. Nossa, às vezes eu fico muito triste de ver pessoas que vêm produzir comigo e eu peço o portfólio da pessoa, sei lá, já tem. E a pessoa fala, tem esse álbum aqui que eu gravei de 12 músicas. Nossa. Eu vou ver, não tem nem 100 visualizações das músicas. Eu falei, cara, por quê? Por quê? Aí a pessoa fala, o produtor produziu e eu soltei, mas não deu em nada. Eu falei, cara, você fez do jeito errado, vem aqui que eu vou te ajudar. A gente grava uma música com a pessoa e dá mais resultado que as 12. Mas por quê? Porque a gente sabe qual estratégia seguir. Cada pessoa tem uma estratégia diferente. Não adianta eu seguir a mesma estratégia pra você e seguir a mesma pro Matheus. Por quê? Porque são públicos diferentes, por mais que o de vocês dois são parecidos, né? Então a gente tem que saber como abordar essas pessoas. E a minha equipe sabe como fazer isso, né? Hoje eu fui pra São Paulo, estudei muito, trabalhei com a galera que produziu o Casa Worship, enfim, tive muita oportunidade de aprender muito, né? Voltei pra Curitiba com outra visão, então a gente tá aplicando isso aqui e graças a Deus, todo o projeto, sem exceção, a gente tá vendo resultado. Nossa. Hoje, desde 2023, assim, um projeto comigo, no mínimo 10 mil visualizações, 5 mil visualizações ali. Por quê? Porque a gente sabe que estratégia seguir, né? Então quando eu vou vender uma produção musical, eu não vendo apenas que eu vou fazer a música pra você e te entregar. Eu vendo que eu vou fazer todo o processo de divulgação, todo o processo de como abordar o público, vou colocar nas plataformas do jeito certo, vou colocar vocês nas playlists certas, porque, por exemplo, a vibe do cara é Theo Rubia, aí eu boto ele na playlist da Cassiane. As pessoas vão pular a música, não é a vibe das pessoas, entendeu? Então a gente tem que entender como tá funcionando o mercado também, o mercado é muito importante, né? Por exemplo, na hora de produzir a música, eu já tenho que pensar que o mercado já tá saturado de tal coisa, que tal coisa tá dando certo, tal coisa tá dando errado e apresentar pra pessoa. Aí fica do artista escolher. Eu, Juliano, jamais vou querer colocar a minha identidade no seu projeto. Eu quero ser apenas um caminho para colocar a sua identidade no seu projeto. Então eu nunca vou te obrigar a fazer nada. Eu vou te dar oportunidades. Se você fizer tal coisa vai dar certo. Se você fizer tal coisa, talvez não dê tão certo. Mas às vezes é essa coisa que a pessoa quer. Entendeu? E às vezes eu fazendo tal coisa eu vou fugir da identidade da pessoa, entende? Eu quero que quando a pessoa toque a introdução da música,
na hora já lembre de você. Por exemplo, quando toca a introdução de Águas Profundas. A pessoa na hora já sabe que é Águas Profundas de tal cantor. Por quê? Porque o produtor entendeu a identidade do artista. Sacou? Então hoje a gente tá trabalhando com isso, cuidando da identidade dos artistas, cuidando dos projetos e realmente fazendo acontecer do jeito certo e da maneira certa, né? E a equipe também, extraordinária. Hoje eu tô com uma equipe muito legal do estúdio, óbvio, a gente também sempre tá aberto para novos músicos, nova galera, mas uma galera que sempre caminha comigo é o Xande, que é o meu batera há anos, é meu irmão praticamente assim, um cara que eu conto pra tudo. Sou padrinho de casamento dele, então assim, a gente tá sempre junto. Tem o Thiago, baixista também, que toca muito, absurdamente. O Meira, que toca guitarra, o Davi, que toca guitarra. Então tô com uma galera legal, sabe? Eu preciso ter uma base, né? Pra quando eu precisar. E eles são minha base, sabe? Eu sei que se eu colocar eles de olho fechado, sem eu produzir, eles vão tocar o que eu quero. Porque eles já entendem a minha identidade como produtor e sabem a identidade do artista também, porque eu sempre apresento pra eles. E é isso, basicamente é isso, sabe? Procurem produtores que vão entender a sua identidade, não que vão querer fazer o que eles querem. Porque tem muito produtor que só faz o que ele quer, entrega a música, ganha dinheiro e vai embora, né? Não tô aqui pra isso. Não tô aqui pra isso. Primeiramente, a gente trabalha só com gospel. A gente trabalha só com o que Deus mandou eu fazer. Não faz sentido pra mim, no meu coração, produzir sertanejo. Já tive muita oportunidade de produzir sertanejo, só que não entra no meu coração. Não é o meu chamado produzir um sertanejo. Pra que eu vou falar de uma coisa ali, de traição desses negócios, se não é isso que eu vivo? Entendeu? É por isso que eu busco sempre o que eu vivo. E o que eu vivo é justamente 100% isso, né? Então todo dia ou eu tô no estúdio produzindo alguma música, ou tô na igreja, ou tô fazendo alguma coisa que envolva Jesus, porque é isso que eu respiro. Top demais. Se pudesse colocar então um tema para esse podcast, eu acho que seria música com propósito. Música, né? com propósito. Mas tendo a oportunidade, é bom você falar. Ali a oportunidade de Matheus também, que tinha lá o Total Music, né? O quanto o Senhor vai te sustentar enquanto você estiver no propósito, né? Exatamente. Então, se Deus falar, vou produzir aquilo que eu creio, que eu acredito, o Senhor vai sustentar, né? Então, Total. Seja produzindo mais profissionalmente, seja na igreja, se você tem um propósito definido ali, o Senhor vai dar canções novas, cantar as suas verdades, né? Como o nosso pastor Marcelo tem falado, né? E vamos sentar para conversar, né? Nosso pastor falava assim, ó, vamos orar, né, meu filho? Vamos orar, meu filho. A gente tem uns projetos ali Amém. também na nossa igreja, sonhando também alto, os sonhos de Deus. E bom demais ter você aqui, esse tempo precioso. Passamos Amém. de uma hora, né, mano? Passamos de uma hora. Eu tava aí, com medo de rápido. não dar meia hora esse podcast. Eu falei, cara, o que eu vou falar? Não faço ideia. Que Nunca participei isso? de um podcast. Tecladista normalmente fica sentadinho, Só no tocando quieto, aqui, né? Não, porque Só fala com a banda. quem me conhece sabe, eu sou quieto, velho. Eu sou quieto. No dia a dia eu sou muito quieto. Eu gosto de ouvir. Eu sou uma pessoa que ouve muito, sabe? Que gosta de ouvir as coisas. E é um produtor musical. Gosta de ouvir música, gosta de ouvir as pessoas. Mas minha namorada, a Manu, te amo. Fala muito, então eu gosto de ouvir e tudo mais. O Xande, a galera, eu gosto muito de ouvir, né? Só que quando tem um objetivo pra falar, eu acho que tem que segurar minha língua, porque senão eu não paro. Tá certo. Precioso demais esse tempo. Creio que é a resposta das nossas orações para muitas pessoas que estão lá nas suas casas. Quem quiser acessar, tem seu canal no YouTube, né? Com algumas coisas. Tem. Pra galera te acompanhar lá. A gente tá com o perfil agora do meu estúdio, que é a nossa gravadora, que é a Gracioto, que é igual ao meu sobrenome, Artists, né? Que é no YouTube. Que agora a maioria dos projetos que a gente está fazendo, no contrato a gente já coloca que vai lançar por lá, porque lá a gente consegue impulsionar mais, né? É claro, no perfil da pessoa a gente consegue impulsionar, só que por lá a gente consegue impulsionar muito mais, porque a gente tem mais controle do que está acontecendo, né? Então, Gracioto Artists, meu Instagram é Juliano Gracioto também, para quem quiser contatar, ver os projetos lá, tem bastante coisa lá nos destaques também. E vai ser uma honra ter vocês, gente, aprendendo comigo, produzindo comigo. Esses caras incríveis aqui que me chamaram pra estar aqui. Honra eterna com vocês, porque eu nunca participei de podcast. Já teve uma galera que eu produzi que já esteve aqui também. A Rafa, teve o Matheus Dalmaço. Acho que a primeira música do Matheus foi eu que produzi. Teve o pastor Wesley Marques também, que esteve aqui que eu produzi ele, uns covers pra ele. Então, fico feliz de que até os nossos networks, nossos contatos próximos já estão voltados pra isso, né? Já estão falando a mesma língua. É bom a gente ter essa rede de apoio aí, são pessoas relevantes, né? Exato. É bom a gente caminhar com pessoa aí que vive o ministério, que vive as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus.
E a nossa oração, enquanto você falava ali, eu já também sou quietinha, né? Eu gosto muito de, enquanto a pessoa fala aqui e tá sentindo o Espírito Santo de Deus, e eu vi muito o Senhor, através do seu testemunho aí, né? Que poderia... A gente ouve muitas coisas, né? De pessoas que vão para a estrada e acabam se perdendo, vendo coisas, às vezes, do homem ali, e acabam perdendo a cabeça mesmo, né? O propósito de vida. E é bom também a gente ver que tem pessoas muito de Deus nesse meio, que transpiram ali, fazer a vontade de Deus, e isso é bom demais, cara. Amém. É bom demais. Que o Senhor te leve aos lugares que Ele deseja, com propósito, seja aqui em Curitiba, seja as nações. Amém. Com outros cantores aí, sim, né? Outras bandas, mas que seja um tempo do Senhor aí, especial a cada momento, né? Amém. Vivendo cada estação aí especial no Senhor. Amém. Tamo junto. Gente, aqui, pessoal de casa, que alegria ter cada um de vocês. Se você chegou até aqui, você comenta aí, compartilha, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, ó, quando você estiver assistindo na TV de casa, no celular, tira print, faz um barulho nesse Instagram, no TikTok. Marca o Gracioto, marca aqui a Agência MV7, o Thiago Pinheiro, marca o Upcast, o Upgrade lá da nossa igreja. Deixa aqui também um abraço para toda Quadrangular Brasil, a primeira IEQ de Campina Grande do Sul. Tamo junto. Nossa igreja que tanto nos abençoa, nos apoia nos projetos mais malucos aí. Abraço pro nosso pastor Marcelo, toda a equipe. Vocês são fera demais. Quero deixar um aviso aqui, um recadinho muito top. Gente, Upcast voltando ativa, sensacional. Além dos convidados, nós teremos algumas novidades que eu já quero lançar aqui, Matheus. Já quero lançar aqui. Lança, bomba. Uma vez por mês nós vamos ter lá no Upgrade uma sessão chamada Up Session. Nós vamos ter convidados especiais, pessoas que são referências, que nós trazemos aqui na nossa mesa de comunhão, nossa mesa de podcast, lá também no nosso Upgrade. Então, segue upgrade.iek, o Upcast, e fique por dentro, compartilha, faça parte dessa família que quer ver o Senhor crescendo na sua vida, na sua família, e vamos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, mano. Eu que agradeço. Tamo junto demais. Chama a gente lá, se ficou com dúvida alguma coisa, a gente passa o contato, se perturba o Juliano lá. Manda. Também, se você precisa toda a assessoria aí, olha que espaço maravilhoso, tá top aqui, né? Demais, meu Deus do céu. Arzinho, tem um frigobar ali com uns mistérios ali, uns negócios. Cafezinho, ali. Tem tudo aqui, gente. Procura a Agência MV7 aí, que tá top demais. Se você deseja gravar seu podcast aqui, fale com a gente. Amém? Vamos que vamos. Deus abençoe. Até o próximo Upcast. Valeu! Falou!